Muito bem, meus queridos amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos prosseguindo, com o nosso estudo. A Bíblia não diz. Hoje nós vamos para a parte 11, Vamos para a parte 11. Já peço para você já de imediato, para você deixar o seu joinha, se você já é inscrito. Peço para você compartilhar, tá bom? E você que está chegando agora nesse canal, está me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Que Deus abençoe, que a paz esteja com você. Você que ainda não é inscrito, eu peço, por gentileza, se inscreva, tá bom? Deixa o seu joinha, compartilhe também com os grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, aquilo que você tiver de rede social. Vamos ajudar o evangelho a ser pregado, que é o objetivo desse canal, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre algo que é polêmico, dói no bolso de muita gente tem problema com isso, muita gente se chateia com isso, pessoas deixam de frequentar as igrejas por causa disso, e muitos precisam converter o bolso, A verdade é essa, como dizia um grande pregador. Hoje eu vou falar a respeito da nossa contribuição, a respeito das nossas ofertas, os nossos recursos, vamos assim dizer, financeiro. Hoje nós vamos entender, à luz da Bíblia, a maneira certa da gente contribuir, a maneira certa da gente ajudar a obra de Deus, Sabe, meu amigo e minha amiga, você que me assiste, você que se chateia quando toca nesse assunto, eu até te entendo, porque infelizmente a gente vê tantas coisas aí, tantos escândalos, envolvendo igreja, envolvendo dinheiro, tantos mercenários da fé, tantas coisas que a gente vê aí, pessoas se esbaldando, com dinheiro dos fiéis, Vemos aí templos quase fechando as portas por causa do aluguel atrasado e pastores se esbaldando com o dinheiro dos membros, comprando carro zero, andando de avião, ostentando. Eu sei que infelizmente esse tipo de coisa existe, Jesus falou que o joio e o trigo ele estaria em todo lugar, inclusive na igreja, tá? Existem os bons e os ruins, infelizmente. Existem aqueles que dão frutos e existem aqueles que dão fruto podre, aquele que não presta, vamos assim dizer, como Judas Iscariotes, que roubava das ofertas, A Bíblia diz que o Judas, Evangelho de João fala isso, Que ele roubava das ofertas, Ele pedia, colocava a mão na sacola e roubava das ofertas. O Judas ele era responsável por ficar com a finança, com a oferta que o povo oferecia. Logo daí, meu querido amigo, minha querida amiga, você já tem que entender uma coisa, que a oferta, desde a época do ministério do nosso Senhor Jesus, já era pedida. Aliás, desde a época do Antigo Testamento, o próprio Moisés, quando foi construir o tabernáculo, Deus ordenou que fossem levantadas ofertas, Deus tocou no coração de pessoas que, com o coração voluntário, oferecia as suas ofertas para a construção do tabernáculo. Na época, o tabernáculo era como se fosse a igreja de hoje, era o templo, o lugar de adoração a Deus. Então, desde a época já existia recursos financeiros para poder manter
o templo, né? Manter a obra de Deus. Então, não é diferente hoje, tá? Eu quero dizer para você que não é diferente hoje. Desde o ministério de Jesus também, a Bíblia diz que Jesus era sustentado por algumas mulheres, Jesus e os seus discípulos, né? Eu já tenho até um vídeo falando sobre isso, quando eu falei de Maria Madalena, elas sustentavam o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, com seus recursos, eram pessoas que tinham posses, né? Eu falei ainda hoje num culto que eu tive a oportunidade de fazer, que Jesus ele usava roupa de linho, ele não usava, não se vestia com trapo. O nosso Senhor, embora ele era de uma família simples, mas ele usava roupa de linho, ou seja, uma roupa boa, de qualidade, ao ponto que quando Jesus foi crucificado, os soldados que o crucificaram tiraram sorte para saber quem ficaria com suas vestes, né? Então, mas quem que deu essa condição para Jesus e para os discípulos? As pessoas que ofertavam, inclusive as mulheres que ofertavam, né? As mulheres que eram generosas, é isso que nós vamos falar hoje. As mulheres que eram generosas, que faziam as suas ofertas, que cooperavam. Então, o ministério de Jesus era sustentado, porque o Pedro deixou de ser pescador, Mateus deixou de ser cobrador de imposto. Ou seja, todos os discípulos deixaram a sua vida, suas profissões, o seu ganha-pão, né? Então eles se tornaram discípulos, e eles tinham que comer, beber, vestir, inclusive o próprio Cristo. Embora Jesus tinha uma agenda cheia, mas com certeza ele tinha aquele tempo para ele se alimentar, né? Jesus veio como homem. Ninguém fica sem comer, né? Ninguém aguenta ficar a eternidade, a vida inteira sem... A eternidade é muita coisa, né? Mas ninguém aguenta ficar a vida inteira sem comer. Jesus jejuou 40 dias, mas depois ele começou a comer. Ele não ficou o ministério dele inteiro sem comer nada. Claro que não, obviamente que não, né? Inclusive em João 2, a Bíblia diz que Jesus ele foi convidado para uma festa de casamento. Provavelmente nessa festa tinha comida, né? Então, meu amigo e minha amiga, a gente tem que entender e ser maduro na fé. Entender que o recurso financeiro, as ofertas, o dízimo, fazem parte do ministério. Eu sei que talvez você deve estar chateada, porque você já deve ter visto pessoas aí, ou chateado, né? Você já deve ter visto pessoas fazendo muitas coisas erradas com o dinheiro dos fiéis, mas entenda que o joio e o trigo, eles estão em qualquer lugar. Se existem os ruins, existem os bons. Se existe o errado, existe o certo, tá? E a obra de Deus, ela precisa de recursos para poder se manter. Deus, com certeza, não precisa de dinheiro. Claro que não. Ele é dono do ouro e da prata. Mas a obra dele terrena, o evangelho, as igrejas, né? A obra missionária, precisa do recurso financeiro. Eu costumo falar que ninguém vive de amor. A obra de Deus não é sustentada com amor. A gente faz ela com amor, mas ela é sustentada com recurso, né? O pregador, o pastor, o responsável pela igreja, ele não paga a conta de luz, a conta de água da igreja, a internet, o ar-condicionado geladinho para os membros, o som bom para que os membros possam ouvir bem a palavra, o papel higiênico que se coloca no banheiro para poder os membros fazer suas necessidades, o bebedouro com água geladinho, copo descartável, né? Tudo isso, meu amigo e minha amiga, é comprado com dinheiro, com recurso, que a Bíblia chama de oferta.
tá? Então, que você possa ser uma pessoa generosa. E o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre isso. Eu sei que eu vou repetir, eu sei que existem muitos mercenários por aí, pessoas que exploram a fé alheia. Eu sei disso. Eu, nesses anos de obra, eu já vi muita coisa, eu já vi mercenários, já vi pessoas, falsos profetas, né? Eu já vi, né? Eu já presenciei esse tipo de coisa. Eu sei disso, eu te entendo. Só que eu não vou deixar de fazer o bem, não vou deixar de fazer a obra de Deus por causa dessas coisas. Não vou deixar de contribuir na obra de Deus com o meu dízimo, né, por causa dessas coisas. Claro que não, porque eu sei que a obra de Deus precisa. Eu sou uma pessoa que faço parte de uma igreja, sou pregador da palavra, né, e sei que a igreja ela precisa de recursos, né, para se manter. Recursos esse que é o membro de boa vontade, de bom grado, que oferece sua oferta generosa, né? Agora, de que maneira que a pessoa tem que ofertar? Né? Oferta, o próprio nome já fala, oferta é algo que nós oferecemos. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo capítulo, é, capítulo 9, né? 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5. Então o apóstolo Paulo, ele pediu um recurso financeiro para os irmãos de Coríntios. O povo de Coríntios era um povo terrível, um povo avarento, né? Um povo que tinha o coração duro para com a obra de Deus, né? O apóstolo Paulo passou necessidades nessa igreja. Ele teve que construir tendas, teve que arrumar um serviço para poder se manter, porque a igreja de Coríntios era uma igreja difícil. Então, no versículo 5, o apóstolo Paulo ele pediu para que os irmãos preparassem a oferta. Mas o apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele não constrangeu ninguém. Ele não ficou pressionando ninguém a fazer, como infelizmente a gente vê muito isso, né? O pregador às vezes pressiona, aliás, o pregador não, o cobrador, né? Porque existe o cobrador e o pregador, né? O pregador ele ensina, ele pede e as pessoas contribuem de coração com generosidade. Agora o pregador, o cobrador não, o cobrador ele pressiona, o cobrador ele faz pressão psicológica, o cobrador ele ofende, o cobrador vira e mexe, ele fica cobrando os seus membros, cobrando a sua igreja, vocês não estão dizimando, vocês não estão ofertando. Esse é o cobrador. Vira e mexe, ele dá um jeito de falar naquele assunto. Para quê? Cobrando. Agora, o pregador não. O pregador ele ensina. Então o apóstolo Paulo ele ensinava, ele pregava, ele falava das ofertas, ele pediu. Como qualquer pregador, assim como eu, no meu canal você não vai me ver pedindo oferta, tá? A oferta que eu peço para você é o seu joinha, o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Mas a igreja que eu faço parte, que eu prego, é lógico que eu peço oferta. Por quê? Porque a obra precisa. Só que a gente ensina, a gente pede de coração, a gente pede com generosidade, a gente pede com amor, a gente deixa que as pessoas se propõem a fazer. Eu, particularmente, quem me vê pregando, quem participa dos cultos que eu faço, vê que eu não sou do tipo de pessoa que pressiona ninguém e fico pressionando, sufocando a pessoa, insolando a pessoa, né? Até a pessoa tirar o último centavo que ela tem no bolso.
jamais eu vou fazer um negócio desse, porque eu sei que isso não é bíblico. E nós vamos ver hoje, através de 2 Coríntios 9:7, nós vamos ver hoje que isso não é bíblico. Tá? Se você viu alguém fazendo, isso não é bíblico. Às vezes tem pregador que oferece alguma coisa em troca, ou faz um sorteio, alguma coisa. E às vezes tem membro que oferta não com generosidade, às vezes oferta pensando no sorteio, no que vai ganhar em troca. Não é esse tipo de oferta que Deus aceita. Deus aceita pessoas generosas. O que é uma pessoa generosa? É aquela que faz sem ficar esperando algo em troca. Sem querer ficar esperando ou querendo algo em troca. Por exemplo, eu dou um presente para alguém, aí eu falo, bom, eu estou te dando isso, mas e aí, o que você vai me dar em troca? Isso não é generosidade. Generosidade é quando a gente faz, dá, sem ficar esperando em troca. Sem ficar preocupado, nossa, fulano, eu dei tal coisa para ela, o que ela vai me dar? Não, nós não podemos ser assim. Até então, Deus não obriga ninguém a ofertar. Deus pede. Somos nós que fazemos de coração aberto. Só que o negócio é o seguinte, meu amigo e minha amiga. Deus, com certeza, aquilo que você oferta, óbvio que a retribuição vem. Deus vai retribuir em dobro o que você faz. A Bíblia conta a história da Sunamita, que era aquela mulher que não podia ter filhos. O profeta Eliseu profetizou sobre ela que ela ia ter filho. Só que a Sunamita, ela não pediu para ter filho. Ela construiu um quarto para o profeta Eliseu, por quê? Ela tinha prazer de ter a presença do profeta Eliseu em sua casa, junto ao seu marido. E ela construiu um quarto para o profeta para que ele ficasse lá. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele profetizou que sobre a vida dela viria um filho. E mais tarde, esse filho ficou enfermo e morreu. E sabe aonde que a criança ressuscitou, meu amigo e minha amiga? No quarto do profeta Eliseu. Quarto esse que essa mulher havia construído para ele. O que nós entendemos? Quando a gente faz para Deus, volta para nós, em dobro. Tudo que você faz para a igreja, porque você pertence, é para a obra de Deus e é para você mesmo. Por exemplo, a cadeira macia que você senta, é você que oferta. A luz acesa que você tem à noite, é você que oferta. O som de qualidade que você tem para ouvir a voz de Deus, é você que oferta. O ar-condicionado geladinho, com calor desse que você tem na tua igreja, é você que oferta. O banheiro que você usa, você faz as suas necessidades, usa lá o papel toalha, o papel higiênico, é para você mesmo. Ou seja, tudo vai voltar para você. E muito mais, Deus vai te abençoar por causa disso. Claro que Deus vai retribuir. O próprio Paulo disse isso. O próprio Paulo diz que Deus, ele recompensará. Tá? Mas olha só o versículo 7, para a gente concluir a nossa mensagem. Olha lá. Eu estou na JFA, né? A Bíblia JFA. Olha lá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Olha lá. Não com tristeza. Olha lá. Ou por necessidade. Ou seja, eu não posso ofertar porque eu estou precisando de algo. Com Deus a gente não negocia nada. Nada, 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 nada. Aí muita gente vai usar a palavra de Ana, né? Que Ana ofereceu Samuel se Deus desse o filho. Só que o que a Ana fez? Ela pensou na obra de Deus em primeiro lugar. Olha que forte isso. Quando a Ana ela não podia ter filhos e ela fez um voto com Deus, ela não pensou nela mesma. Ela pensou primeiro na obra de Deus. Ela falou, se o Senhor me der um filho, eu vou oferecer, dedicá-lo ao Senhor. Ou seja, ela dedicou Samuel para ser um profeta. Ela pensou primeiro na obra de Deus. Ela não pensou nela mesma. Ou seja, ela não fez o voto por necessidade.
Ela fez o voto confiando em Deus, né? Que muitos querem usar isso aí no contexto isolado. Ou seja, ou por necessidade. Vamos lá. Ou por necessidade. Com tristeza ou por necessidade. Olha lá. Porque Deus ama Deus ama ao que com alegria. Ou seja, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, perdão, ao que contribui com alegria. Meu amigo e minha amiga, aonde que uma pessoa que é constrangida a fazer, ela vai fazer com alegria? Aonde que uma pessoa faz pressionada, ela vai fazer com alegria? Claro que não. Ou seja, Deus quer que você seja generoso, que você contribua segundo o que você propôs no seu coração, não com tristeza, chateada, por que eu tenho que fazer? Por que o pregador pede? Não, você tem que fazer com alegria, com prazer, tá? Com satisfação em fazer. Talvez você deve estar me perguntando, mas o que isso tem a ver com a Bíblia não diz? É justamente isso. A Bíblia não está mandando ninguém ofertar por obrigação. A Bíblia não está mandando ninguém ofertar debaixo de pressão, debaixo de constrangimento, ou esperando algo em troca. A Bíblia está mandando a pessoa ser generosa. Generosa, tá? É o que a Bíblia não diz, que muitos falam aí, né? Que se você ofertar, Deus vai te dar uma casa, um carro, faz porque você vai resolver teu problema. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz para você fazer com alegria, ser uma pessoa generosa, não ficar esperando nada em troca. É claro que Deus vai retribuir na sua vida, e o que você precisa, Deus vai te conceder. Tá certo? Porque Deus ama quem dá com alegria, né? Olha lá. E no versículo 8, e Deus, olha lá, ao verso 8, ó, 2 Coríntios 9, 8, olha lá. E Deus é poderoso para fazer, né, abundantemente em vós toda, né, em graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, todo suficientemente, né, abundância em todas as obras. Ou seja, o apóstolo Paulo está querendo dizer o quê? Que se você oferta, Deus vai te recompensar. Mas você não deve ser uma pessoa que espera algo em troca. Ser uma pessoa que barganha com Deus. Ser uma pessoa que faz por obrigação. Ser uma pessoa constrangida. Ser uma pessoa que faz com tristeza. Não. Você deve fazer com prazer. E Deus vai te abençoar. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.